E o Palmeiras, líder da competição, 2 jogos fora. É claro que a gente vai falar sobre isso, porque a rodada da Série A é na quarta-feira. E tem no Grêmio um ambiente fervendo. Nos bastidores, da folga do Renato. Tem a ver com a eleição. A gente já fala sobre isso. Antes eu vou colocar para todos vocês que estão ligados aqui na Band TV o nosso boa tarde. Na live do YouTube tem a nossa enquete interativa. Vá lá, vote e participe conosco do Donos desta segunda-feira. Quem você escalaria como goleiro titular do Inter? Daniel, que vinha sendo titular, mas ficou de fora do último jogo e é dúvida para quarta-feira, ou Kehler, com grandes possibilidades de ser o titular. O Daniel não está completamente recuperado da lesão que afetou o seu olho. Graças a Deus, nada de mais grave, mas requer ainda alguns cuidados. Talvez participe do trabalho de hoje e o Mano possa colocá-lo como titular. Ô Dávila, vamos começar o nosso programa de hoje falando sobre este ambiente fervendo. Conselheiros de oposição criticando a folga geral do Renato. Tudo bem, Dávila? Boa tarde. Salve, Meneghetti. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Porque o Renato tirou um folgão, né? No final de semana, desde sexta-feira, já não comandou a atividade de sexta e hoje volta ao CT Presidente Luiz Carvalho para comandar o treinamento. O Grêmio folgou sábado e domingo. E essa folga foi motivo de discussão, tá? Nas duas principais chapas que hoje formam o cenário político gremista. A chapa de Odorico Roman e a chapa de Alberto Guerra. Eu mantive contato com as pessoas que são influentes, que estão ali no entorno dos dois candidatos e escutei críticas à postura do treinador durante este final de semana. Afinal de contas, o Grêmio está vivendo um momento decisivo na temporada, fará sexta-feira um jogo importante contra o Sampaio Corrêa, mesmo que desmobilizado por uma questão estratégica de logística, mas a forma como o Renato aproveitou o final de semana não pegou bem no bastidor político. São candidatos da oposição hoje, mas ao mesmo tempo são candidatos que apoiam uma continuidade de Renato. E é isso que chama a atenção, a crítica à postura do comandante neste final de semana de folgão, Meneghetti. Vou falar a verdade aqui pra vocês, tá? Pelo menos a minha verdade, né? O Ribeiro Neto tem um quadro lá, As Verdades da Bola. Eu tenho a minha verdade aqui. A verdade é a seguinte, os caras ligam pro repórter ou são chamados pela reportagem. E aí, o que tá achando dessa folga? Que barbaridade. Renato jogando futebol na beira da praia e tal. Vamos gravar, vamos falar isso publicamente? Não, nanina, nana. Não, aí não. Sabe por quê? Porque criticar o Renato publicamente hoje é perder voto. E esta é uma eleição, são 2 movimentos de oposição fortes, que aliás se saíram, daqui a pouco a gente fala mais, bem na eleição de renovação do Conselho agora, e é um primeiro passo para a sucessão do presidente Bolzan. O movimento liderado por Odorico Roman e o movimento liderado por Alberto Guerra. São 2 nomes muito fortes. E aí, correligionários, como disse aí o Dávila, estão criticando o folgão. O Renato 3 dias, os jogadores 2 dias. Mas publicamente não querem, porque eles confirmando a presença no pátio, e esta é uma tendência, perdem voto se criticar o maior ídolo e justamente o protagonista neste momento do acesso do Grêmio à Série A. César, eu quero te escutar. Mas, Meneghetti, sabe por que isso é feito? A gente, claro que tem a figura de ligar, dar o tapinha, esconder a mão, e isso a gente pode criticar, mas porque é contraditório mesmo. Todos sabem que a receita do Renato para o momento é correta. A receita do Renato neste momento é correta. O status do grupo foi criado dessa maneira e ele está fazendo isso, trazendo o grupo para ele não está errado. O que as pessoas, de alguma maneira, criticam, e me parece importante que critiquem, é esse status que nos trouxe aqui. Então a receita que foi adotada pelo Renato agora, foi adotada em outros momentos e transformou esse grupo num grupo de mimados que não pode ser tocado. Só que hoje está certo. Então ela é incoerente por si só, Meneghetti. Ela é incoerente por si só. O Renato vai levar o Grêmio à primeira divisão? Vai. O Renato participou também do Grêmio estar na segunda divisão? Também, talvez pelo mesmo motivo. E isso é que faz com que seja tão incoerente esse posicionamento. É, de fato, muito complexo. Eu tenho certeza que tu, durante o final de semana, de uma folga gigante que tivesse, acabasse revendo a tua posição da última sexta-feira. Claro, eu revi, tá certo. Boa. Eu pensei então posso passar pro Diogo Rossi? Não, eu acho que é importante eu dar o meu depoimento. Acho, ainda, né? É uma vida dinâmica, né? Sim. César, sabe que eu te adoro, César? Pô, eu sou teu fã. Mas assim, ó,
Cara, tu dá o soco, mas é um soquinho que parece eu treinando Muay Thai, não tem a índole de bater, entendeu? Vai, bate aqui, tá. Ou seja, Quer dizer que a minha opinião virou um soco que nem o teu no Muay Thai, é isso? A notícia é que tu faz o Muay Thai. Essa pra mim é ele não fez. Ele não faz, ele fez. Essa é a tua avaliação com relação à minha opinião, complexa opinião que eu passei há pouco, um soco do treino de Ribeiro Neto no Muay Thai. A minha fase realmente ela é... Tá, vamos lá, Ribeiro. Eu vou te explicar. Feito nariz de cera. É isso aí. É uma vergonha o que aconteceu. É um escândalo o que está acontecendo. Tá? E como eu não tenho nenhuma participação em processo político do Grêmio, né? Não tenho nada, não sou refém de candidatura, não sou refém de ídolo para sublinhar a candidatura, que é o que você disseste aí, Meneghete. Tu disseste, e é exatamente isso, né? O pessoal é refém do Renato. Imagina falar mal do Renato, tira voto mesmo, porque é o maior ídolo e o Renato tem esse tamanhão. E ele é grande assim, tá? Alguns dizem que nós todos temos inveja do Renato, que é um bom vivan. Tudo bem, beleza. Mas não deixa de ser verdade. Também. Isso aí pode ser também. Eu gostaria de poder. Aqui, ó, vou 4 dias de folga, tá? Vou fazer meu torneio de futebol lá e vocês fiquem aí, tá? Não sei o quê. É inveja, nós somos invejosos. Mas isso aí é um escândalo. Não é, e repito, não é para agora. Sabe? Porque, tudo bem, você é apaixonado, beleza, eu não sou, eu sou analista, e dentro da analista eu tenho que ser racional, e na racionalidade, tá, eu tenho medo, aí agora eu quero dizer, eu tenho medo do Grêmio em 2023, sabe por quê? Porque, obviamente, quem vai decidir quem será o técnico do Grêmio em 2023, sabe quem é? O Renato. Se o Renato quiser, eu vou ficar, ele vai ficar. Não brinca. E se ele ficar, vai ser desse jeito. Só que desse jeito, o Grêmio beira o amadorismo. Tá? Não me veio com conversinha, mas isso aí distensiona o grupo. Isso é uma barbaridade o que aconteceu, isso aconteceu e vai se repetir. O Grêmio tem que ser profissional ao extremo em 2023. Tá? Essa que é a verdade. Absoluto suco de demagogia do senhor Ribeiro Neto. Eu vou dizer uma coisa para vocês que estão assistindo aí, especialmente para o torcedor do Grêmio. Quando tu contrata o Renato no momento quando o Grêmio estava, como o Grêmio estava, tu contrata por um único motivo. Tu está buscando aquilo que na nossa cultura gaúcha nós determinamos em algum momento, estabelecemos e nominamos como solução mágica. O Renato é uma solução mágica que funciona, e está funcionando e vai funcionar, o Grêmio vai subir. Quando tu contrata o Renato, tu contrata o combo Renato, conhecido de A a Z por todos nós. O que nós estamos vivendo aqui hoje é um déjà vu, discutindo coisas do Renato que nós sabemos há 10 anos que o Renato tem. Meneghete, quando tu me contratou aqui pra Band, tu sabia que eu era louco. Sabia. Tu sabia que eu era louco, mas sabia. Tu sabia. Quando eu vim pra cá, tu podia me cobrar que eu tava mal sentado na cadeira, tu podia me cobrar o momento certo de eu entrar no programa. Só tem uma coisa que tu não podia me cobrar: eu ser louco. Porque tu sabia que eu era louco. Pedir equilíbrio emocional, né? Porque tu sabia que eu era louco quando tu me contratou. O Renato Portaluppi faz isso, privilegia momentos de folga, tira o espaço para ele viver a vida dele, para jogar o futebol dele, dá folga demais para os jogadores, treina menos desde sempre. Outra coisa, a gente costuma lembrar do Renato, que é assim, só nos momentos de derrota, vocês já perceberam? A gente lembra do Renato, não deu certo no Flamengo porque não treinava. Olha aí o Thiago Nunes dizendo que ele não treinava no Grêmio e aí o Grêmio estava mal treinado e caiu para a Série B. Eu queria dizer para vocês que no meio de 2016 eu estava com um vestido de debutante num vídeo que viralizou em tudo que é lugar, comemorando os 15 anos sem título do Grêmio. Sabe quem me tirou isso? O Renato. Sabe quem me tirou isso? O Renato. Porque o Renato, eu gostaria de lembrar para as pessoas que esse Renato que treina pouco, que joga futebol, era o treinador do Grêmio campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, campeão da Recopa. Era o mesmo tipo de treinamento, era o mesmo Renato. O Renato tem um combo, existe o combo Renato. Quando tu contrata, o Renato, essa opinião do Ribeiro Neto, eu acho que o Renato deve ter errado 3 saques do futebol no final de semana, de tão preocupado que ele ficou com a opinião do Ribeiro Neto sobre ele estar na praia. Então parem, não percam tempo. Se querem o Renato vem com esse combo. Ele é assim e não vai mudar.
Tem três coisas que eu queria dizer sobre isso, Meneghetti. A primeira é que a opinião do Baldasso é muito similar com a do Ribeiro. Porque o Renato machuca os dois, né? Tá claro para mim isso? Para mim ficou claro. Mas então não é a opinião, né? É o sentimento deles, né? Que gera a opinião automaticamente. A segunda coisa que me parece claro, o Renato deu folga e a Série B simplesmente acabou, né? Porque o Londrina perdeu em casa, o Bahia tomou a roda em 25 minutos pro Operário, só conseguiu empatar num gol contra no último minuto. Parabéns pro Renato. E a terceira coisa, Renato, não vai para São Luís do Maranhão. Fique em Porto Alegre. Esse jogo contra o Sampaio já acabou. São 6 jogadores que provavelmente não vão atuar. 4 são desfalques e 2 eu sei que tu vai preservar. Não vai. Fique em Porto Alegre. Se quiser, vai até pro Rio de novo, que a Série B acabou. E eu vou te dizer, acho que ele não vai mesmo. Aí só... o Ribeiro enlouquece. Acho que ele não vai mesmo. Eu queria só, pegando a linha do que disse o Diogo, com relação à opinião do Ribeiro e do Baldasso, o resultado dela é igual. O resultado da opinião dos dois é o mesmo. A preocupação com 2023. O Ribeiro, por um ponto muito prático da forma como o Grêmio está gerindo o seu departamento de futebol há muito tempo, e a do Baldasso também. O combo do Renato é o que o Grêmio quer para 2023? É isso que o Grêmio quer? É esse modelo que o Grêmio quer? Me parece, Meneghetti, cada vez mais o Grêmio envolto naquela... numa espécie de areia movediça, sem entender, correndo atrás do rabo, buscando uma solução, sem saber por que chegou onde chegou. Não te parece? Olha só, eu queria só, Diogo, me permite dizer aqui o seguinte: o Baldasso falou muitas verdades, entre as quais que quando eu o contratei eu sabia que ele era louco. Tem uma outra parte que eu não sabia que ele era tão louco, tá? Outra. Quando eu contratei, por exemplo, o JB, agora de volta pra Band, em final de 19, começo de 20, eu sabia que era um chato já. Já contratei sabendo, o JB é um grande chato, mas tem talento que compensa. O Wagner Martins, quando a Band o contratou, eu sabia que ele é chinelinho. Você sabe o que é chinelinho? É o adjetivo que se dá a jogador que está sempre no departamento médico. É o Wagner. Está sempre querendo uma folguinha, sempre querendo... Né, um chinelinho, o Wagner Martins. Mas tem muito talento, as coisas compensam. E aí eu estou entrando no Renato, divergindo frontalmente do Ribeiro Neto. Quando eu olho para 2023, bom, o Renato deu um recado. Seja quem for o presidente do Grêmio, Danley, Beto Guerra, Rodrigo Roman, tem que saber que contrata o Renato e o seu pacote, as suas circunstâncias. Ele vai mandar no futebol. Não tem meio termo com o Renato. Então quem o contratar já saiba disso e vai administrar. O segundo ponto, neste momento a folga não tem nenhuma consequência. Mas nenhuma consequência a não ser uma consequência que eu acho que o Renato avaliou antes. Gente, vocês não sabem o que é chegar para um grupo que está pressionado, não vai dar mais futebol trabalhar sábado e domingo, que está na iminência de atingir o objetivo, ainda que o objetivo seja pequeno, estar entre os 4 que vão confirmar o acesso e dizer assim: gurizada, vocês estão de folga sábado e domingo. Isso aí num grupo de trabalho, em qualquer ambiente. Pode ser no ambiente público, pode ser no ambiente privado, pode ser num time de futebol. Isto tem um efeito que eu acho que é o que o Renato avaliou para tomar essa decisão. E do ponto de vista prático, Ribeiro Neto, reta final do ano, últimos 5, 6 jogos, tu não melhora ou piora condicionamento físico de ninguém. Essa é a hora de tu ganhar o grupo, cara. Não é isso é que eu falo em 23. É isso aí. Nesse ponto tu tá correto. Não, a folga ou a não folga ou trabalhar não muda absolutamente nada. Não muda nada. Pode mudar. Renato é malandro nisso, ó. Agora resolve lá no Maranhão. Tá bem, mas na prática não muda porque o Grêmio está classificado. Isso eu quero te dizer, Baldasso, que não é o Renato que vai classificar o Grêmio. É óbvio que isso vai ficar. Isso vai ficar. O Grêmio já estava classificado quando o Renato veio. Estava no G4. Aí achou, estava no G4. Estava no G4, tá? Então, assim, ó. Mas tudo bem, isso é o analista falando. O torcedor não vai comprar isso aí. É o Renato, o ídolo, maior estátua, tá tudo bem. Só que tem o seguinte, eu acho que tem um aspecto muito positivo dessa volta do Renato. E vou explicar por quê. Lembra quando o Roger foi contratado? E eu estou entre as pessoas que tinham o déjà vu. E eu tive a chance de falar para o Roger aqui no programa. O Roger teve uma ampla aceitação da torcida do Grêmio para o seu retorno, porque todos tinham o déjà vu de 2015. Quando o Roger, um excelente trabalho, construiu aquela equipe, deixando um legado para o Renato. Tá? Bom, a volta do Roger desmanchou isso aí. Sabe, desmanchou, porque o trabalho do Roger, que se esperava que fosse de reconstrução do Grêmio, não aconteceu. Então, aquela varinha mágica, acabou.
E a volta do Renato agora pode servir para o torcedor do Grêmio ver que o Renato também não tem varinha mágica e que ele não vai reconduzir o Grêmio ao melhor futebol do Brasil simplesmente porque ele é o Renato. Então tem que se desconstruir isso, entendeu? Porque isso aí é pensamento mágico. Futebol, e nós estamos em 2022 e em 2023, mais ainda o Grêmio precisa ser profissionalismo ao extremo. E não me vem me dizer que não é com o trabalho, Meneghete. Mas eu só que quero ninguém discordar da atinge tua tese, objetivo sem da trabalho. abertura da tua tese, é achômetro teu. Com o Roger o Grêmio ia subir. Quando o Renato chega, o Grêmio era quarto colocado, hoje o Grêmio é segundo. 3 pontinhos à frente do quinto Londrina. 3 pontinhos, na alça de mira do Londrina. Vindo de 4 resultados ruins. Outra coisa, eu queria te dizer, Ribeiro, que trabalhar com a corda esticada ou com a corda frouxa é estilo de trabalho. Também. A corda frouxa não significa exatamente que seja falta de profissionalismo. Sabe o que aconteceu no período da pandemia? Sim. O Roger passou, o Renato passou 4 meses no Rio de Janeiro, até dando umas escapadinha para a praia que nem podia na época. E o Cudê, Eduardo Cudê, estava à beira do campo do Beira-Rio, berrando da manhã à noite, treinando o time do Internacional. E o Renato na praia. Aí voltou para um Grenal. Ganhou o Grêmio, o Grenal. Não, ganhou o Grêmio esse e ganhou os outros. Ganhou o Grêmio. Porque o Grêmio ia ganhando do Cudê. Para mim, aí, esse ponto, e a gente pode pegar isso como exemplo. Esse é o ponto, esse é o segredo daquilo. Vocês lembram como terminou a temporada? O Cudê pulando da barca e o Abel levando o Inter ao título brasileiro. O Internacional com um lastro físico para brigar pelo título brasileiro e o Grêmio morto. Boa. Esse é o exemplo. Boa, CCD. Esse é o CCD. exemplo. Morto, classificado para a final da Copa do Brasil. Meneghete. Eliminando o São Paulo. Calma. Mas morto, né? Morto. Não. Grêmio finalista da Copa do Brasil. Gente. Não, é que assim, César, vamos dar a informação completa. Vamos dar. Não, completa. O Grêmio jogou contra o Cuiabá na Série B. O Cuiabá estava na Série B. O Juventude na Série B. Fez 2 jogos com o São Paulo. Não, se tu quer ver dessa forma, pode ver do jeito que tu quiser. Só deixa eu terminar. 2 jogos com o Cuiabá, 2 jogos com o Juventude. Aí depois tu entrou 2 jogos com o São Paulo, vence um mal aqui, empata o outro e toma 2 sacodes do Palmeiras. Essa é a Copa. Não, mas é que é essa. Quem tomaria sacodes daquele Palmeiras? Não, a Copa do Brasil do Grêmio daquele ano é essa. Não, são 8 milhões, né? Desculpa, são 8 jogos. Eu discordo de tudo. O Grêmio, mesmo sem fazer nada durante a pandemia, ganhava um Grenal atrás do outro e decidia uma Copa do Brasil. O trabalho físico do Cudê arrebentou 4 joelhos. Eu só quero... 4 joelhos foram pro espaço naquele segundo semestre. Esse pra mim é o exemplo perfeito que vocês trazem aqui. Esse é o exemplo. O Renato, naquele momento, ele distensionou, vinha da pandemia, ele distensiona e o Grêmio ganha o gauchão. Que é exatamente o que está acontecendo agora. Ele vai ser muito bom para agora. Mas, no longo prazo, e na Libertadores, esse conceito... César? O Grêmio foi melhor que o Inter na Libertadores? Ganhou do Inter, né? Que isso, Meneghete? Ganhou do Foi próprio melhor. Inter. Ganhou do Paulinho, próprio Inter. Paulinho, entra pelo ponto aí, Paulinho. Libertadores em 2020. Como é que foi o Grêmio, como é que foi o Inter? O Internacional perdeu um Grenal no Beira-Rio, quase ficou de fora da Libertadores, da primeira fase. Então, entra na caixa aí, Paulinho, por favor. 0-0 o Grenal na Arena, toda aquela confusão antes da pandemia, e 1-0 gol do PP no Beira-Rio. O Inter, com a derrota do Grenal, quase não passou de fase na Libertadores. Tu tem aí, Paulinho, tu pode dizer como é que foi o desfecho da Libertadores e até do Campeonato Brasileiro, pra gente avaliar. O Internacional depois foi disputar o título e o Grêmio ficou no meio do caminho. Mas que classificação o Grêmio ficou? Pra gente fazer uma avaliação aí. Eu acho que o César tem uma parcial razão. Agora, dizer que o Grêmio teve um ano assim péssimo na comparação com o Inter, não. Foi eliminado pro Santos, né? Naquela Libertadores, naquela goleada lá. 4-1 pro Santos. Fala, Paulinho. O Inter perdeu pro Boca Juniors nas oitavas de final e o Grêmio foi às quartas de final perdendo pro Santos. Então tá. É isso Que aí. lugar o Até as Grêmio tirou no quartas. Brasileiro? No Brasileiro, que lugar o Grêmio ficou, Paulinho? Ele vai olhar lá. Deixa eu abrir meu arquivo Não, aqui. ficou na pré-Libertadores, né? Tá, mas aí o Abel Porque- Braga e a... Sim, não, pra pera 20. depois. Aí o Abel Ficou pra Braga 21. e o portal que ele abriu, que foi uma mágica trabalho. histórica, não é O trabalho. Cudê, O trabalho do quando- Cudê arrebentou o joelho. Mas Cudê, foi de trabalho. O Cudê e Cudê, Abel. quando sai do Beira-Rio aqui, ele estava lá na liderança, ou perto da liderança do Não, tava Brasileiro. líder. Vai lá, Paulinho, diga aí. O Inter foi o vice-campeão brasileiro com 70 pontos, um a menos que o Flamengo foi o campeão com 71, e o Grêmio fechou o brasileiro na sexta posição com 59. Não foi, o Grêmio não se arrastou no Brasileiro, foi sexto colocado. Só César. vou dizer uma coisa pra Não, vocês. não dá pra tá? dizer, isso é importante, Ribeiro, porque eu acho que o César tem uma parcial razão.
porque realmente o Grêmio trabalhou pouco naquela época, e nós somos críticos, eu fui muito crítico, e acho que talvez se o Renato tivesse trabalhado um pouco mais, talvez aquele grupo pudesse dar uma resposta melhor. Acho que sim, não tenho dúvida, mas não dá para dizer que aquele ano do Grêmio foi um desastre. O Grêmio foi vice-campeão da Copa do Brasil, o Grêmio foi sexto no Campeonato Brasileiro, o Grêmio ia empilhando vitórias em clássicos granais, assim, ó, era Granal de tudo, né? Ping-pong, fute de areia, bocha, e o Renato ia ganhando do Cudê. O que eu acho é o seguinte, tá? Eu só não quero ouvir dos candidatos, quando a gente for ouvir e tal, a partir da semana que vem, depois da eleição política, nós vamos tratar desse assunto. Quando é que é a eleição? Dia 12? Do Conselho, César? 12 de novembro, Dia 12? né? 24 de outubro Isso, e 12 de no novembro. Conselho, antes da eleição do presidente do Conselho, e depois, dia 12 de novembro, a eleição mês vai decidir o ainda. presidente do Depois de terminar a eleição aí, né, a política, gente nós vai... O que, que tu tratar não quer desse ouvir dos candidatos? Não, eu não quero ouvir sobre de projeto. Não tem projeto para o futebol do Grêmio. Não tem nem candidato, eu Sabe por diria. quê? Porque eles vivem com porque vamos fazer. Não. Eles vão fazer se o Renato quiser. Se o Renato for o técnico do Grêmio, o projeto de futebol é Renato Futebol Porque Clube. o futebol, resto tudo porque é o futebol é papo assim. furado. A última Tô vez... Tô mentindo. Não, tu tá falando Então, certo. tá isso aí. E que bom que é assim. Porque a última vez que veio um projeto de cartilha que eu vi na minha vida, me tiraram o Abel e me deram Miguel Ángel Ramírez. Futebol não tem cartilha. Futebol é obedecer o momento. Fala, César. Essa relação, por exemplo, da política, para mim não tem nem candidato ainda. A gente não tem ainda ideia do quadro. O que a gente viu domingo, sábado na Arena, tem muita coisa para acontecer. Bom, daqui a pouco a gente vai falar mais do Grêmio. O Fabiano Baldassi entrevistou no canal dele do YouTube o atacante Pedro Henrique. Baldassi, nos faz um resumo aí. Cara, eu fiz na sexta-feira de noite essa entrevista, ela passou por vários pontos importantes, evidentemente, sobre ser reserva do Internacional, que é algo que não incomoda ele. Falei do vigor físico dele, que é surpreendente para alguém que tem 32 anos de idade. Várias coisas interessantes, mas a mais interessante de todas, e estava fervendo, porque na noite anterior tinha surgido uma notícia de que o Flamengo teria apresentado interesse com um auxiliar do Dorival ligando para o Pedro Henrique. Foi uma notícia do dia anterior, então era só o que se perguntava, era só o que se queria saber. E aí eu perguntei para o Pedro Henrique justamente sobre isso, sobre interesse de outros clubes e se há o risco de ele ir embora do Internacional. Bom, primeiramente, sabe, Baldassi, eu fico lisonjeado pelo interesse dos clubes, por tudo que o Internacional primeiramente me proporciona, porque foi o Internacional que apostou em mim, me trouxe para cá, me pôs na vitrine, mas ninguém me ligou. Rogério Ceni não me ligou, Dorival não me ligou, são coisas que vêm externamente, algum disse, outro disse. Eu conheço muitas pessoas também com esse passar dos anos no futebol, muitos empresários, muitas pessoas ligadas ao futebol, que podem comentar às vezes alguma situação, porém nenhum dos dois me ligou. Então, para deixar bem claro, até porque são figuras que têm o respeito do seu torcedor nas outras equipes, para deixar bem claro isso. E segundo, eu sou muito feliz aqui no Internacional. Eu quis muito estar aqui, agradeço muito pelo presidente ter apostado em mim, pelas pessoas ali do Capa, por todo mundo que apostou em mim, e eles sabem que eu estou feliz aqui e que quero permanecer aqui, entendeu? Eu brinco, mas falo sério com as pessoas próximas minhas, só sai se o Internacional não me quiser mais, porque eu estou no lugar onde eu sempre quis estar. Olha só, Baldasso, tem uma tendência de Pedro Henrique titular no jogo desta quarta contra o Bragantino. Tu sabe que o Ribeiro Neto, esse é um momento muito importante da história do jornalismo esportivo gaúcho. Quem desvendou o time do Internacional e os motivos do time do Internacional ser como vai ser na quarta-feira foi o Ribeiro Neto. É mesmo? A leitura mais competente, completa e precisa e cirúrgica sobre a escalação na quarta-feira, quem fez foi o Ribeiro Neto. O que vai acontecer? A leitura do Ribeiro foi perfeita. O que está determinando a escalação do Internacional na quarta-feira é a ausência do Bustos. O Internacional perdeu agudez. Perdeu profundidade pelo lado direito e exatamente por isso o Pedro Henrique joga. O Pedro Henrique vai jogar pelo lado direito do Internacional pela ausência do Bustos, né? Com isso, o Wanderson, que até não está totalmente recuperado, fica no banco de reservas. O meio-campo vai ter tanto o Alan Patrick quanto o Depena caindo um pouco mais para o lado do Wanderson, e o Inter está escalado. Maurício Jorge, acho que o Edenilson fica no banco e o Internacional está encaminhado. Pedro Henrique vai ser a jogada aguda do Inter, só que não pelo lado esquerdo, como vinha sendo com o Wanderson, e sim pelo lado direito, até, parabéns Ribeiro, pela ausência do Bustos. E acho que tem uma grande decisão acertada do Mano, que é não mexer na defesa. Eu tenho defendido até de que o mercado e o Vitão não podem sair um do lado do outro.
Se falou na hipótese daqui a pouco do mercado ir para lateral direito e colocar o Rodrigo Moledo, eu não vejo sentido nisso. Tu vai mexer em duas funções totalmente desnecessárias. Claro, para arrumar uma. Exatamente. Mexe em duas para arrumar uma. Se tu tem o Pedro Henrique, que tá dando tudo isso que ele tá dando pro Inter, é melhor ajustar ele na função que de fato é a dele, né? Que é pela direita, não é pela esquerda. E aí coloca o menino Igor Gomes, que foi contratado na lateral direita para segurar ali, tá tudo bem. Eu só discordo do Baldasso em relação a uma titularidade, ele está apostando do Maurício, e eu tenho uma desconfiança de que ele vai com Gabriel, Edenilson, Depena e Alan Patrick. Pode ser. Pode ser. A dúvida é Maurício ou Edenilson. Essa é a dúvida. Mas assim, o que eu acho é que o Mano Menezes, se fizer isto, ele está sendo coerente. Porque ele vai estar respeitando o quê? O momento. Quantas vezes o Mano deu mostras a isso ao, por exemplo, manter Johnny e Maurício? Lembram? Quando os dois entraram, foram bem... E o Mano não teve nenhum problema de deixar Alan Patrick, Edenilson no banco, porque respeitou o momento. Se o Bustos estivesse no time, mas eu acho que... e se o Wanderson tivesse 100%, ele manteria o Pedro Henrique? Eu acho que sim. É isso que eu quero chegar. Eu acho que o Mano manteria o Pedro Henrique, porque ele estaria respeitando o momento do Pedro Henrique, que é hoje o melhor do time. Mas o Edenilson titular não faria sentido nessa tese daí, né? Porque o não, campo não fala nada sobre o Edenilson hoje. É que não tem o Johnny, né? Então, mas tu tem o Maurício. Mas é que tu recuando tem o Depena. Não, mas são características diferentes. Tu bota o Maurício Não, no time, eu concordo. Tu libera o Depena para fazer o centro corredor Só que o esquerdo. Edenilson vai te dar o quê hoje? Eu sei das características dele, eu entendo isso, mas o que ele vai te dar dentro de campo? O que ele tem te dado? Eu deixaria o Maurício. Não tem te dado nada. Não, ele tá mal também. Pois é, o ajuste Mas, talvez assim, com o Maurício seja mais aí fácil. nós temos que também respeitar o histórico. E eu sempre lembro para vocês o jogo de Inter e São Paulo, né, Ele vai respeitar tudo. que o Maurício, quando teve a incumbência de, além de ter as valências no setor ofensivo, compor o meio para marcar, o Maurício não conseguiu fazer. Tanto que naquele jogo ele foi substituído no intervalo porque não deu essa resposta. Não, perfeito. E o Edenilson pode não estar vivendo um bom momento, e não está, mas ele compõe, até por característica, esse E libera o Depena. Dentro da construção o do Bragantino, nós temos que ver a característica do adversário. Sim. Por pior que esteja o Bragantino, e não está bem mesmo, tá? É um time que tem no setor de meio campo a posse de bola, joga assim, e não importa se é em Bragança ou fora de casa. E o Mano também está olhando para isso. Eu queria uma pergunta para vocês. Quem conhece o Igor Gomes? Eu não conheço. Quem conhece? Seus familiares. Os seus familiares. Não, eu falo isso do ponto de vista da característica, porque até... Então explica pra gente, Não, quem ele de fato é zagueiro, né? Ele foi colocado na lateral direita porque ele tem velocidade. Ele não é um jogador construtor de jogadas de trás. Ele tem um primeiro passe bem razoável e é por isso que eu acho bem inteligente a escolha do Mano, porque ele vai fechar uma linha com o Igor Gomes. Ele tem velocidade. Ele vai fazer mais uma linha para dentro. Exatamente. Então. Ele não vai passar do meio do campo. Até porque duvido que ele eu duvido que ele passe do meio de campo. Até vai deixar porque o René. Ele vai deixar o René, mas tem um outro detalhe importante, o Arthur joga por ali, né, do Bragantino. Sim. Que é um belíssimo jogador. E é o jogador que vai jogar nas costas do Pedro Henrique. Né? E aí o Igor Gomes tem a característica para marcar. Ele é um marcador, tem o primeiro passe, tem força física e é veloz. Eu gosto do Igor Gomes. Achei a aposta quando o Inter contratou, até o Baldasso me procurou na época, eu disse pra ele. Ele é zagueiro pela direita. Eu passei eu procurei porque esse ano eu tomei a decisão de não fazer mais considerações críticas a jogadores que eu não conheço. Que não conhece, né? Eu tive alguns problemas. Mas ele é zagueiro, primordialmente. Eu só quero fazer uma discordância aqui do Baldasso e do Ribeiro Neto, que na verdade é do Mano Menezes, talvez, tá? Não. O Pedro Henrique não precisa da ausência do Busto para ser titular do time do Inter. O Pedro Henrique ele tem que ser titular do time do Inter, independente de outros jogadores do esquema. Aliás, na minha opinião, ele é dos mais titulares do Internacional. Cara, a gente estava vendo os lances desse jogador. Ele tem essa característica da vitória pessoal e é de não ter medo de decidir. Ele pega a bola e vai para cima, ele chuta, ele não é um jogador que se esconde. O Inter teve um jogador recentemente, né, que eu não vou dar o nome, ele era atacante, hoje ele está no futebol cearense, começava com T o primeiro nome e com G o segundo nome, que se escondia do jogo, ou no impedimento, ou pegava a bola e passava para outro, para não ter a responsabilidade, que é justamente uma virtude que tem o Pedro Henrique, a responsabilidade na tentativa de definir o lance. Saberemos contra o Santos no sábado às 3 horas da tarde, porque o Bustos vai estar de volta, o Johnny vai estar de volta e o Wanderson vai ter condições. Aí nós saberemos o que realmente pensa o Mano sobre titularidade ou não do Pedro Henrique. O bom treinador, ele tem que ter sorte também. Neste caso, eu acho que a sorte
deu uma contribuída com o Mano. Esse cartão do Bustos salvou um pouco essa necessidade de decidir. Claro, vocês criaram, inclusive, teses aqui. O Ribeiro criou uma tese para escalar. Não, eu acho que eu crio tese sobre qualquer coisa. A ausência do Bustos é das mais sentidas, mas é mais fácil de colocar o Pedro Henrique titular sem o Bustos do que com o Bustos. E sobre eu posso votar na enquete? Vamos lá, volta na enquete. Na enquete eu voto no Kehler neste momento, mas não é para mim, uma obviedade técnica, de análise técnica. Eu voto muito mais pela condição de recuperação do Daniel, que perdeu bastante de treinamento nos últimos tempos e tal, pela lesão que teve. Eu voto no Kehler por causa disso. Agora, eu continuo achando, eu não tenho essa convicção absoluta que muitos têm de que o Kehler é muito melhor que o Daniel. Eu não tenho essa convicção, mas eu voto no Kehler. Eu também não tenho essa convicção, mas eu voto no Kehler justamente para saber se o Inter precisa contratar um goleiro para o ano que vem ou se o Kehler pode ser o titular. E eu só vou saber disso se eu observar ele jogando, tendo uma sequência de jogos. Daniel, titular. Eu sou contra esse carimbo que está se colocando no Daniel de goleirinho confiável. Não, para mim ele é o titular e ele tem que voltar porque é o titular. Eu acho que ele é um goleiro confiável. Eu acho que sim. Tá bem. Não, a minha opinião é a mesma que a tua, Meneghetti. Kehler para testar, para saber se precisa de um goleiro pro ano que vem ou não. Eu só testar. Mas é que assim, mas tu já viu o Kehler jogar? O Kehler é mais, o Kehler é mais goleiro que o Daniel. Eu só quero que até pra gente posicionar. Acabou o problema de lesão do olho, tá tudo zerado com ele. Não, até o... Não, ele não treinou ontem. Hoje ele fez um treino leve, mas aí na parte fechada a tendência é que não treinasse. Não conseguiu treinar normal. Esse é o maior dos Por problemas. que eu tô falando? Porque esse a gente tem que torcer pra recuperação, né? Esse é o principal ponto. A gente torce muito pelo Daniel, a recuperação dele. A escolha técnica, eu acho que o Kehler é mais goleiro que ele, mas eu torço muito para que o Daniel esteja bem aí, porque é uma lesão muito séria para goleiro. Matheus Dávila, vamos falar da eleição do Grêmio. Vamos, Meneghetti, porque o Grêmio, no final de semana, renovou 50% do seu Conselho Deliberativo. E é uma eleição extremamente importante se projetarmos a eleição da presidência do clube no mês de novembro. Mas eu quero colocar aí na tela, a gente coloca as chapas que concorreram ao pleito. Lembrando que apenas 3 chapas colocaram os 150 novos conselheiros. A chapa de número 1, chapa do Derlei, colocou 46 conselheiros nesta renovação. A chapa de número 7 também conseguiu colocar 54 conselheiros. A chapa de número 7 é Futebol e Torcida, do Odorico Roman. E a chapa de número 8, Grêmio com Guerra, de Alberto Guerra, colocou 50 conselheiros. O vencedor, entre aspas, da eleição, que recebeu maior porcentagem de votos, foi a chapa do Odorico Roman. Mas fica o registro do fracasso também, entre aspas, da chapa da situação, a chapa que era apoiada pelo presidente Romildo Bolzan Júnior, que fez pouco mais de 6% dos votos. Mais de 12 mil gremistas votaram nesta renovação do Conselho e foi a grande derrotada do pleito, Meneghetti. O atual Conselho de Administração do Grêmio, o presidente Romildo Bolzan, que lidera esse conselho, lá estão nomes tradicionais da política do clube e de comando do futebol muito recente. Adalberto Praz, Paulo Luz, Marcos Hermann, Cláudio Oderich, Guto Peixoto. Esqueci de alguém, César? Esqueceu do Duda Kreff. Duda Kreff, ex-presidente do clube. Este conselho de administração tomou um não, mas tomou um não rotundo, mas tomou um não acachapante, constrangedor. A gente joga muito na conta do presidente Bolzan, porque ele é o presidente do clube e ele liderou esse processo todo. Mas é um não à sua gestão, um não ao fracasso de uma gestão que vai para uma eleição de conselho em que o associado, pouco mais de 6%, escolhe eles para a renovação do conselho. Foi forte esta manifestação, César? Foi, a manifestação e foi o que mais gritou, assim, a primeira grande posição de qualquer um que ouviu aquela apuração vai em cima do presidente. Eu só separo, a figura do presidente ela é tão grande que ele é o derrotado. Ele é o derrotado. E aí divergimos. Tá? E eu vou te explicar por quê. A composição política do presidente Romildo Bolzan, quando da última eleição da renovação do Conselho, teve 18 movimentos políticos. 18 movimentos políticos. Destes movimentos políticos, restaram, nesta eleição do presidente agora, 5 movimentos políticos. Os outros que construíram também a gestão, uns vão saindo, outros estão lá até hoje. Elas foram construindo outras candidaturas. Elas estão com Odorico Roman, elas estão com Alberto Guerra, elas estavam também em outras composições.
especialmente em Odorico Roman e em Alberto Guerra. Os 18 movimentos estavam nessas 3 chapas. Quem se descolou do presidente fez votação. O outro que fez votação e que está descolado e descolou do presidente é Darley, que faz uma votação importante, que faz praticamente o mesmo número de votos e coloca 40, ele elegeu 46 conselheiros. 44 conselheiros desse grupo não eram do conselho. Então é uma renovação de fato. 834 votos fez a chapa do Bolzan? É, mais ou menos isso, um pouco mais de 800. Quantos nomes eram indicados na chapa? São 180. 180. Então, os nomes e os seus familiares votaram na chapa do Bolzan. Nada mais do que isso. É um troço muito forte a isso, eleição, cara. Muito forte. Tá? É muito forte. A gente não tem noção desse engajamento, mas a eleição ela é tão pesada que ela mexe na construção da candidatura do Guto Peixoto. Eu conversei com ele antes da apuração e ele me disse, eu tenho os votos, mesmo se não fizermos aqui nenhum... Eu tenho os votos com os outros, os conselheiros que lá estão ainda, né, que não renovaram. A eleição mudou, né? A partir do momento em que tu toma uma pancada dessa, tu diz o seguinte, eu não vou encarar isso. Não, agora eu acho que a tendência... É claro que urna é sempre imprevisível, mas há uma tendência de repetir algo parecido com isso. Que é um fiasco. É que aí entra uma coisa curiosa. Olha como a eleição ela pode mexer. O que ganhou fez 21%. Ou 22%. Sim. O que ganhou. Sim. O segundo fez 21%. O terceiro fez 19%. E os outros, todos os outros, eles ganharam a eleição. Aí entra a cláusula de barreira. Aí eles ganham a eleição. Claro. Quem não fez a cláusula ganhou. Ou seja, não havia nada perto de uma unanimidade. Nada. Meneghetti, outra situação. O JB é um cara que sempre levanta aqui a bandeira de valorizar o Romildo Bolzan pelas coisas boas que fez também e botar dentro de uma balança junto com as coisas ruins. Isso foi ampla e rigorosamente ignorado pela torcida do Grêmio. É a última imagem que fica. Mas aí é que tá. Mas tu acha que o tempo corrige isso? Completamente ignorado. Tu acha que o tempo corrige? Eu não sei. Essa, para mim, é a principal pergunta que a gente tem que ver hoje. Eu acho que um rebaixamento tem... Olha só o que eu vou dizer. O tamanho da repercussão, ele é tão grande quanto um título de Libertadores. Pois é, mas se ele é tão grande... Tá, mas se ele é tão grande... Tá, mas é exatamente isso. Se ele é tão grande, ele divide. O que acontece hoje... foi ano passado, né? A Libertadores foi em 2017, mas é o mesmo, Romildo. É o mesmo, Romildo. Mas faz 5 anos. O rebaixamento anulou tudo. Anulou muito. Talvez só a eleição estava tão próxima do fato que era a resposta que o torcedor tinha para tirar o Romildo. Talvez nem tivesse tão desgostoso assim, mas era a resposta que tinha para tirar, entendeu? Não está próxima do fato. Como não? Um ano só. O Grêmio caiu o ano passado e nesse ano o Grêmio já subiu. Não, mas não ainda... tá tão próximo mas do o que fato. que machuca? O que é maior? O que está machucado recente ou a Libertadores que é de Mas 2017? aí é que tá, eu acho que o torcedor teve tempo de colocar tudo numa balança. E o torcedor considerou que ser rebaixado anula tudo de bom por Eu respeito o que tu está dizendo e o torcedor inclusive, só que eu acho que ele não faz essa ligação. Ele não pega o que aconteceu lá em 2017, o mais recente é 2021, que o Grêmio caiu, que o Grêmio fez uma campanha ridícula. Eu acho interessante esse raciocínio e é uma pergunta que fica no ar. Para mim, é um carimbo definitivo, tá? Eu acho que é uma resposta ao recente. Só que eu acredito, e eu aceito o contra-argumento aqui, daqui a 10 anos, o presidente tem 60 anos, daqui a 10 anos ele volta a ser lembrado como o cara da Libertadores ou como o cara do O recado final, e muito curioso e inédito no futebol do Rio Grande do Sul, é um dos mais expressivos e vitoriosos presidentes da história da dupla Grenal conseguiu, dentro da sua mesma gestão vitoriosa, morrer politicamente. Eu acho que isso é um pouco mais amplo, tá? É um estudo que a gente pode fazer em determinado momento, né? O presidente Romildo, eu sempre me lembro de Fernando Carvalho, um antigo, não sei se era dono já em 2016, 15, quando o Inter caiu 16, né? Era dono já, né? Nós temos o Fernando Carvalho aqui, ele recebia recebido o convite de Vitório Pífero para ser o vice de futebol naquela transformação que teve, ele trouxe o Celso Roth. A SWAT. E eu disse para ele, é um erro, porque a posição dele naquele momento não podia ser maculada, que ele era um ídolo, ele estava acima dos normais, o maior presidente da história, campeão do mundo, e ele estava entrando numa roubada, porque atendeu o convite de um amigo. E o amigo é que tinha que pensar, não, eu vou preservar o meu amigo, porque ele está acima. Romildo Bolzan teve
olha, vou dizer, tá, em 2018 ele era fortíssimo candidato ao governo do Estado. Não, Era. tava eleito. E ele tava eleito. perdeu o trem da história por mais 3 anos. Por quê? Por quê? Aí é que tá, né? As pessoas sempre querem mais. Ele disse por quê, né? Corte. Ele disse por quê. Ele queria efetivar a compra da Arena. Dávila, Tyson se manifestou. Isso, ele deu entrevista num podcast comandado pelo Spider Kong e pelo Cofo, tá? Eles são influencers, o Spider Kong é profissional de FIFA, que é um jogo eletrônico, e o Tyson, pela relação que ele tem com o Spider Kong, o Miguel, ele deu uma entrevista nesse programa e ele falou sobre muitos assuntos importantes, tá? Ele rompeu o silêncio, Meneghetti. Falou inclusive sobre o seu futuro, deixando em aberto o seu futuro no Internacional. A gente precisa lembrar que o Tyson tem contrato com o Inter até abril e que já a partir do próximo mês ele pode assinar um pré-contrato. Ele dá a entender o seu desejo de continuar, mas afirma que precisa conversar com a família, que precisa, tomar uma decisão. Deixou completamente em aberto o seu futuro. Também, durante esta conversa, o Tyson revelou um incômodo com as críticas que ele tem recebido por parte da imprensa. Ressaltou que sabe que ainda é querido por boa parte da torcida colorada e acredita que, por vezes, a imprensa pega pesado demais com ele. Por exemplo, rebateu o fato de terem questionado o seu peso. Disse que está em forma e que nunca deixou de tentar dar o seu melhor dentro do Internacional. Foi o ressurgimento do Tyson em uma entrevista onde ele colocou para fora algumas questões que lhe incomodavam, Meneghetti. O Tyson ressurge na entrevista, no podcast. Eu quero ver o Tyson ressurgir dentro de campo, na sua qualidade. O Tyson antes reclamava que a imprensa o criticava por questões extra-campo. Agora ele está falando da questão do peso. Eu nunca fiz crítica ao Tyson, sempre achei que ele estivesse em forma física e tal. O que eu critico o Tyson é das suas últimas atuações, que foram comprometedoras, que foram constrangedoras. No jogo que eliminou o Inter da Copa Sul-Americana, ele entrou e foi mal nos minutos que ficou em campo até a cobrança do pênalti. O Tyson está mal, estou falando tecnicamente. Os seus problemas fora do campo, que ele tem, a rede social, como ele se manifesta, o ser humano, pouco me interessam. São assuntos paralelos que a gente monitora. O que eu estou falando é do futebol do Tyson, que está abaixo da expectativa que ele gerou. Ah, mas por que o Tyson é tão criticado? Porque o Tyson é, sim, a maior contratação do ponto de vista de prestígio, de currículo e de nome da gestão do presidente Barcelos. Nenhum outro jogador que eu encare, por exemplo, tem um currículo maior que o Tyson. Se esperava muito dele, mas eu ainda não desisti. Talvez no ano que vem, com uma cabeça melhor, ele consiga render aquilo que se espera, Baldasso. A entrevista dele, ela foi direta, foi verdadeira, foi forte. E eu acho que está tudo dentro de uma normalidade. Ele falou da indignação normal de estar no banco de reservas, de não se conformar com a situação, de lutar todos os dias para mostrar melhor futebol do que aqueles que estão jogando para ele poder jogar. Tudo isso é normal. Só que a gente percebe que o desgaste que se estabeleceu no processo, o decréscimo físico e técnico do Tyson, podem e devem fazer do que essa relação se encerre agora no final do ano. Eu acho que a grande expectativa que eu tenho, por tudo que eu estou vendo, é que no final do ano se acertem por um término antecipado desse contrato. Eu acho que quem está dando o tom do que vai ser feito é o próprio Inter. Eu até pergunto ao Matheus Dávila, existe alguma informação de algum movimento da direção do Internacional de projetar, renovar? Não existe nenhum movimento. Não existe nada. E, portanto, é o recado que está sendo dado. Fala, Dávila, responde o Ribeiro aí. Não existe. Nós acompanhamos movimentos e até interesses, de renovações como a do Moledo, como a do Mercado, mas com o Tyson nada. Tá, Paulinho, eu queria pedir que tu colocasse dos gols aí do Tyson. Eu acho que é o primeiro gol que entrou aí. O Tyson, ele recebe um cruzamento e faz o gol. É do Pedro Henrique. Eu queria ver esse gol de novo aí. Cara, e esse cara não tá na seleção brasileira. Olha a jogada que ele faz, meu. E esse cara não tá. Olha a jogada. 1, 2, 3, 4. Faz o gol, meu filho. Te consagra. Joga demais. Nós vamos precisar do busto suspenso para escalar o Pedro Henrique no time. Tá de brincadeira? Tem duas coisas muito fortes que aconteceram com o Tyson nesse ano. Primeiro foi a greve, que o Tyson foi colocado como o artífice daquele processo de rebelião do grupo de jogadores contra e foi. Embora ele negue, ele foi. E o segundo ponto, para mim, tão grave quanto e tão importante quanto, foi o jogo contra o Melgar que ele entrou. Aquilo foi muito forte. Foi muito forte porque esse é o jogo que esse tipo de cara
Só que tem Decide. tem um E negócio, ele não só não decidiu, como tem ele um entrou negócio, muito mal. César, por favor. Meneghete, tem um negócio, a gente tem que aprender, né? Mais um, o Meneghete citou aí o Pedro Henrique na jogada, mais um que vem toda a emoção afetiva e o jogador não deu certo. Até agora não. Intervalo, Dávila, conversas com vocês na live do YouTube. Vem pra cá, cara, vem pra cá, vamos bater o nosso papo diário, intervalo nos donos da bola. Enquanto eles tomam uma água, a gente conversa por aqui. Então, manda a tua mensagem, deixa eu ver o que tá chegando aqui. Vamos lá. Um abraço para Roberto Borges, salve Roberto. Aliás, nós somos quase 17 mil neste momento. E nós temos 2.000 likes. Vou deixar o meu like para dar aquela garantida, para dar aquela colaborada. E tu faz a mesma coisa aí do outro lado, cara. Deixa o teu like. O Nando Lopes diz, o cara perdeu um irmão também, mano. Falando do Tyson, né? Ele teve problemas familiares nesta entrevista, inclusive, né? Que ele deu lá pro Spider Kong e pro Kofi. Ele comenta a situação dele, né? A cabeça. O contrato dele é até abril. Até abril. Tem muita água para passar por baixo dessa ponte. Tem um campeonato gaúcho a ser disputado. Então vamos ver. Lembrando que ele falou, né? Ele, Tyson, o plano inicial dele era voltar pro Brasil, jogar no Inter, cumprir o contratinho e ir pro Brasil de Pelotas. E recentemente o Tiger Janko me falou que conversou com o pessoal lá de Pelotas e não tinha nenhum movimento para tentar essa contratação, para tentar, né, realizar esse desejo. Enfim. Samuel Penteado, não, Samuel, não temos nenhuma relação, tá? Nenhuma. Pedro Azeredo, sim, conheço o Spider Kong, pô. Conheço, Spider famoso. Já foi jogador do Internacional, né, nos esportes eletrônicos. Dávila, é verdade que o Grêmio estaria sondando o Arangues para o próximo ano? Não, não é verdade. O Grêmio não tem nem como pagar o Arangues, cara. O Grêmio tá voltando da Série B, o Arangues tá na Europa. Quê? Spider Kong? Cara, ele é monstruoso, tá? Ele é monstruoso. No Fifinha lá, você sabe Fifinha, né? X quadrado, aquela história toda, o cara é monstro. Cara é monstro. Joga futebol aí, Dávila? Não. Mas se jogasse, eu amassava o Renato, tá? Essa é a dica. Não tem chance do Janderson jogar... Do Janderson não, pô. Do Wanderson, né? Do Wanderson. Jogar com o Pedro Henrique juntos? Lucas Pereira pergunta, não. O Mano falou, não vão jogar. Falou pra Renata, viu? Pra Renata fã. É um ou outro. Quem mais pergunta? Flávio Five. Dávila, Band tá pagando em dia, em dia. Todo dia 5. Dia 5 não, né? No 5º dia útil do mês tá lá. Tá pagando em dia. Por isso que tá todo mundo trabalhando ali, ó. Com vontade, sangue no olho. O Leonardo Lemes, professor Leonardo Lemes. Tá escrito aqui presente, viu, senhor? Não, calma, também não. Obrigado. Mano, o pessoal da oficina, o Eduardo Pés. O Eduardo Pés adora a oficina, só faz isso, só vai na oficina, né? Tá com o carro sempre com problema. Tá tinindo, Jonathan Brand. Quem? Não entendi, Jonathan. Manda um salve pra São Cepé, Diogo Machado. Alô, São Cepé. Não conheço São Cepé, mas um abraço. Teu chefe... O quê? Quem? Não, Fábio Ferreira. Não, pior é que não, cara. Grêmio repetindo a fórmula do fracasso, disse o Sérgio Fonseca Júnior. Os caras descansaram, velho. Tiraram um finalzinho de semana de folga, sábado e domingo. Tu não tirou folga no final de semana, velho. Pensa nisso. Estamos voltando lá pra baixo. Final da nossa enquete interativa, vamos colocar no ar, está na live do YouTube, quem você escalaria como goleiro titular do Internacional? Daniel, 22%, Kehler, 78%, hoje às 7, donos da bola, versão rádio, FM 94.9, YouTube, Esporte Band RS. Tchau, gurizada.